Estamos no ar com mais um episódio do Simática Podcast, o podcast que ressoa conhecimento. Meu nome é Rogerson Machado e na mesa está ali o Ricardo Cantuária. Opa! Beleza, Ricardo? Não, E aí, como é que tá aí? tamanho, tá mais um episódio aí. Você sabe o que a gente vai conversar hoje? O tema hoje? O tema eu não sei não, mas a pessoa que tá aí é 10. É top, né? É. O tema é o poder da mentalidade na construção de uma vida autorrealizada. O que você achou? Muito bom. Interessante. E uma pergunta para você, Ricardo. Você sabia que a maneira como que a gente pensa pode ser a principal diferença entre estar preso em uma rotina desgastante ou fazer a sua vida, construir a sua vida de sucesso? Não fazia ideia. Então, quem vai falar sobre isso hoje é a convidada que está aqui com a gente hoje. Ela é formada em gestão de qualidade, tem 2 MBA em neurociência e física da consciência, e liderança e coaching. Isso. Dentre outras atividades, ela exerce também o papel de empresário numa empresa de auditoria e consultoria empresarial. Seja muito bem-vinda, Cristiane Rosa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Conta pra gente um pouco da sua história e como você decidiu como fazer o que você faz hoje. Entendi. Então, na verdade, eu estava seguindo uma rotina normal dentro da CLT, né? Desde sempre, eu sempre trabalhei em CLT. Comecei a trabalhar com 14 anos, foi meu primeiro registro. E só que antes disso eu também trabalhava na nossa época, né? Com 16 anos, 15 anos, até antes um pouquinho, a gente trabalhava de babá, doméstica, essas coisas assim. E com o tempo a gente vai seguindo aquele processo natural, né? Ao qual a gente é ensinado desde pequeno, né? Entrar numa empresa, se registrar, ficar lá. Todo aquele processo familiar mesmo, né? Seguindo os passos, digamos assim, dos avós, dos pais. Então, toda a minha carreira, digamos assim, foi construída baseada nessa mentalidade, né? De entrar numa empresa, ficar ali, crescer ali gradativamente e ir galgando, talvez, algumas promoções, só que ficar ali dentro daquele mesmo processo até se aposentar, né? Então, essa era a mentalidade ao qual eu fui inserida, ao qual eu fui ensinada. E nesse processo eu segui, né? Até lá meus 37 anos. Aos 28 eu fui fazer uma faculdade, né? Não foi a faculdade que eu acredito, né, nisso, que não foi a faculdade que eu gostaria de ter feito, financeiramente falando, e levando em consideração, de fato, aquilo que eu gostaria. Acho que foi um caminho, né, que foi se tomando ali no percurso, e dentro das minhas possibilidades monetárias, foi o que, naquele momento, eu consegui fazer, que foi tecnólogo em gestão da qualidade. Então, eu trabalhava dentro da CLT, comecei trabalhando na produção, e aí fui indo para auxiliar de qualidade, fui indo para inspetora, fui indo para galgando cargos um pouquinho mais elevados. E durante essa trajetória é que a minha carreira foi se construindo. Então, eu saí da faculdade em 2013, que foi quando eu me formei. Eu não tinha trabalhado antes na área de gestão, sempre foi produção, né? Nunca foi área de gestão, sempre foi produção. E a primeira oportunidade foi justamente essa, onde eu construí minha carreira hoje. Que eu saí, por exemplo, de um lugar onde eu trabalhava em um laboratório, que era nível operacional, para ir para um nível gerencial. Então, eu acho que foi o meu primeiro passo aonde eu consegui, talvez, fazer uma ruptura, começar a fazer uma ruptura dentro da minha história, digamos assim, transgeracional, né? Seguindo os passos dos meus familiares ali. Eu acho que foi quando eu consegui fazer essa ruptura eu estou saindo de um lugar onde eu estava seguindo um fluxo normal, que era pré-determinado, digamos assim, e foi quando eu consegui fazer essa ruptura. E foi através, justamente, da minha faculdade, né? E veja como que as coisas, elas se encaixam, digamos assim, mesmo que a gente pense que não. Durante a faculdade, a gente conhece muitas pessoas, né? E aí, a menina a qual estudava comigo
estava saindo da empresa a qual eu presto serviço hoje, que antes eu era CLT, e ela falou, Cris, eu estou saindo aqui da empresa e eu preciso colocar alguém no meu lugar, treinar alguém no meu lugar. Você não tem interesse? Tenho, né? Tô desempregada, tenho. Fui meio com medo ali, né? Porque, como eu disse, era uma área de gestão e gerencial. Vamos ver, né? Vamos ver o que dá. Mas a minha mente era, eu não vou passar 3 meses aqui, né? Eu vou ficar 3 meses, vou ficar minha experiência e esse negócio não vai dar certo. Isso na qualidade, né? Na qualidade já, na área gerencial, área de gestão. E ver como que falando de mentalidade, né? Como que a nossa mentalidade, ela influencia nossos passos inconscientemente, né? E determinam, digamos assim, o nosso comportamento a partir daquilo que a gente pensa, né? Então, ela falou assim, olha, eu preciso treinar uma pessoa para ficar aqui no meu lugar. O que você acha? Você tem interesse, não tem interesse? Tenho, né? Vamos ver o que dá. E ali, ela ficou uma semana comigo, não me ensinou praticamente nada, porque ela estava querendo sair, então ela só falou, olha, é isso, isso, isso. E me jogou lá. Ficou uma semana comigo e lá ela me deixou. E aí eu fui aprender. Tudo que eu sei hoje, eu fui aprender de forma... Na raça, meu que. Autodidata. Fui ler norma, fui ler procedimento, eu criei os processos. E então, aquele momento em que eu achei que seria 3 meses, na verdade, foram 7 anos, né? Nossa, até eu me decidir. Então, em 2019, aí eu me decidi desligar da CLT e fazer minha trajetória de forma independente. Mas isso foi depois de um longo processo, né? Que eu passei, em que aí teve processo de ansiedade, síndrome do pânico, esgotamento mental e físico. E chegou um momento em que eu olhei para a minha trajetória e eu vi que eu não era exatamente o lugar que eu gostaria de estar daqui 10, 20, 30 anos. Então, em 2019, eu fiz uma ruptura nesse processo de CLT. Eu fiquei de 2013 a 2019 sendo CLT na área gerencial, na área de gestão. Foi onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, né? Tudo que eu sei da parte gerencial, da parte de gestão, a parte de processos, foi nessa empresa onde eu construí toda a minha carreira, aonde eu consigo hoje trabalhar de forma independente. Mas chegou um momento em que estava sendo muito, digamos assim, pesado. Pesado. Né? Pesado estar ali. Mas, depois desse processo, analisando, o pesado em si, ele vem justamente disso que é o tema daqui, né? Do que a gente está conversando, que é sobre o nosso processo mental, né? Que, na verdade, a mentalidade ela é um conjunto de crença e pensamento e visão de mundo. E que a gente carrega por onde a gente vai, né? Então tudo aquilo que a gente aprende vindo de experiências passadas, familiar, social, a gente vai criando uma percepção e uma construção dentro da gente. Então, se foi algo muito bom, a gente consegue ter um pensamento, uma construção de um pensamento mais positiva. Se não foi algo tão estimulante, né, que você foi reforçada, a gente começa a construir pensamentos negativos, né? Então, analisando todo o processo, eu vejo que naquele momento em que eu fiz uma ruptura na minha carreira, ela não se deu tanto em função da minha profissão lá, do que eu estava fazendo dentro da empresa. Da minha exaustão mental, da minha exaustão física, da minha sobrecarga. Ela se deu justamente do meu posicionamento. Não é só uma opção, uma ruptura profissional, né? Tem a da vida também, né? Exatamente. Então, foi quando eu olhei para um cenário que eu estava desgastada, estava totalmente desmotivada, estava desanimada, estava tipo... E eu olhei para aquilo e aí vindo, mais uma vez, buscando lá o meu histórico, o que eu pensei? Mas eu não posso me desligar, porque o que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa. Se eu sair daqui, o que vai ser de mim? Então, eu tinha um pensamento muito buscando, digamos assim, segurança. Né? Porque eu fui ensinada a buscar segurança. Olha, você trabalha num emprego assim, CLT e tal, porque é mais seguro. E o medo chegou. E aí, foi quando justamente eu entrei, digamos assim, numa crise, eu não diria existencial, ou talvez, acho que até poderia usar esse termo, mas uma crise muito interna, pessoal, onde eu me vi
em um lugar onde eu não queria estar, digamos assim, um lugar onde eu me coloquei, mas ao mesmo tempo eu tive que me deparar com todo aquele conteúdo que eu trazia dentro de mim que me causava medo. De, opa, eu tô aqui, é um lugar que eu não quero estar, mas o que eu vou fazer para eu sair desse lugar? Eu galguei para chegar aqui. Exatamente. Então, como que eu vou... Eu olho para trás, poxa, eu fiz uma faculdade com muita dificuldade, com 2 filhas pequenas, né, casada, eu e o meu marido trabalhando para tentar dar conta ali da casa e dar conta da nossa rotina, das despesas. Eu fiz a faculdade com muita dificuldade, né, que eu ia trabalhar, passava por 4 terminais de ônibus e tinha dia que eu não tinha 10 centavos no bolso para eu comer um doce. Né? Então, e isso vem, né? Você carrega todo esse histórico com você. Poxa, como que eu vou largar tudo que eu construí aqui e se não der certo? O que eu vou fazer da vida se não der certo? Então, eu vi naquele momento, assim, de muito medo mesmo. Mas eu entendi que se eu quisesse ir para um lugar novo, eu teria que romper com alguns padrões meus. A começar pelo meu padrão familiar. Né, que se eu olhar para toda a trajetória da minha família, são mulheres muito fortes, muito valentes, muito corajosas, mas que elas, de certa forma, abdicaram da vida em função dos filhos, do casamento, em função das próprias condições que o tempo delas impunham a elas, né? Então, elas não puderam estudar, não puderam se desenvolver, não puderam crescer, as possibilidades que elas tinham eram muito limitadas, né? Então, olhando para esse histórico, eu falei, poxa, né, eu estou indo na contramão aqui. O que é o lugar de segurança? O lugar de segurança é um lugar conhecido. E eu estava indo para um lugar desconhecido. Né? O lugar desconhecido, ele representa medo, ele representa insegurança, ele é novo. Então, o que eu vou fazer... que é uma falsa segurança, quando né? Você rompe ali o cordão, vamos dizer, o cordão umbilical, mas não é o cordão umbilical, né? Tô usando essa expressão, mas é outra maneira. Quando você rompe, como se fossem seus laços, né? Exatamente. Para você deixar tudo aquilo que você tem por segurança para trás e viver uma nova história, né? Porque senão você não vai viver uma nova história, vai viver a mesma. Exatamente. E aí foi quando eu falei, opa, esse lugar não tá legal. Em 2019... fui e fiz uns outros cursos ali para ver se eu me encaixava na área de estética. Não me encaixei. E aí, 2020, foi quando eu retomei na área de gestão, abri uma empresa, um CNPJ, e desde 2020 eu trabalho de forma independente, né? Então, eu presto serviço para essas mesmas pessoas ao qual eu trabalhava na CLT, mas de forma independente, né? E que aí, a minha relação... A minha vida, ela mudou completamente. Então, de um lugar onde eu via que era um lugar determinante, né? E sem saída, eu abri um novo lugar para mim. Olhando para a trajetória da minha família, para a trajetória ao qual eu fui programada, digamos assim, para seguir, né? Então, eu consegui fazer essa ruptura dentro do meu próprio processo. E estou fazendo esse processo ainda, né? Inclusive... conversando aqui, a gente conversando, a gente está nesse processo, eu estou nesse processo, né, de transição. Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria e gestão empresarial, eu trabalho com processos e gestão, né, atuo na área de auditoria do Inmetro, então eu sou, digamos assim, a mente na frente de todos os processos dentro da empresa ao qual eu presto serviço. Na área de gestão e processos. Direcionando, né? Isso, direcionando. Eu direciono, então eu participo de auditoria, eu conduzo, eu organizo, eu monto e implemento sistemas. E conduzo toda a equipe ali dentro da empresa. Né? Então, eu estou nesse processo de estar nessa empresa, mas eu também estou fazendo uma transição para a área de desenvolvimento pessoal. Porque é uma área que tem, digamos assim, que tem... No início eu achei que não tinha, mas tem tudo a ver com o que eu faço hoje, né? O que você descobriu, né? O que eu descobri dentro do meu processo. Então, não foi um processo fácil, não é um processo fácil, mas grande parte desse processo, o que influencia muito na tomada de decisão, eu diria ali 80%, com certeza é a mentalidade. Então, a mentalidade ao qual a gente foi construída. Nossa mentalidade, ela tem um poder fundamental em determinar
para onde a nossa vida vai, para onde a nossa vida está sendo encaminhada, né? Então, a minha mentalidade era, poxa, eu nasci nesse lugar e eu vou morrer nesse lugar. Eu tinha essa mentalidade. Uhum. E aí eu passei por todo esse processo, digamos assim, de uma ruptura interior, né? De questionar a minha história, de questionar o meu passado, de questionar a minha própria vida e se perguntar, poxa, se eu não estou em um lugar que me realiza, por que eu vou morrer nesse lugar? Né? Uhum. Eu não tenho... Eu tenho tempo de mudar ainda, né? Exatamente. Não tem por que a gente estar num lugar que a gente não quer e a gente não se movimentar em direção daquele lugar que a gente quer. Uhum. Só que entre o lugar que a gente quer e o lugar que a gente quer estar, o atual, o ponto A e o ponto B, existe uma infinidade de fatores nesse processo, nesse meio que a gente não vê, que é o meio invisível, né? Uhum. E é isso que a gente está falando. A gente carrega, quando a gente, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, a gente está se relacionando com a gente mesmo. Uhum. Né? Então, a gente está se relacionando com os nossos medos, com as nossas crenças, com as nossas dores, com os nossos traumas. Quando eu me relaciono com o outro, na verdade, eu estou me relacionando comigo mesmo. Uhum. Né? A forma que o mundo me foi apresentado e eu percebi esse mundo, e ao longo do processo eu fui tendo experiências, e essas experiências me marcaram de forma positiva e negativa. Se o meu olhar é só para o lado negativo, eu sempre vou carregar isso dentro de mim, né? Uhum. Então, um complexo de inferioridade. Um exemplo. Isso foi construído dentro de mim, Uhum. a partir de experiências que eu vivi. Eu vou com esse complexo de inferioridade para o meu ambiente de trabalho. Você leva sem querer, né? Não tem o que fazer. Sem querer, porque é um padrão. O que eu vou buscar? Eu vou buscar aceitação. Eu vou buscar estar num lugar onde eu me sinta bem, eu me sinta melhor e eu não me sinta tão inferior quanto as pessoas que estão ali. Só que ao mesmo tempo em que eu estou me relacionando com esse processo interno, eu também estou me relacionando com as pessoas que estão à minha volta. Uhum. E eu estou inconscientemente transferindo isso para a minha relação exterior. Então, quando eu me relaciono com o outro, na verdade, eu estou me relacionando comigo mesmo, com esses complexos, com essas dificuldades interior que eu trago ao longo da minha vida. Porque quando a gente decide mudar ou a gente decide fazer algo, a gente carrega muito daquilo que a gente aprendeu. Né? Então, e que a gente tem como certo, que são as crenças. As crenças. E quando eu vou para um lugar onde eu me deparo com pessoas que têm as mesmas dificuldades que a minha, que carrega dores, né? Carrega traumas, carrega crença, carrega pensamento, carrega visão de mundo, que são diferentes das minhas, aí a gente entra num atrito ali. E aí a gente acaba se colocando num lugar até que talvez seria esse lugar que é um lugar de insatisfação. Por quê? Porque são pessoas tentando lidar com as suas próprias dores, com o seu próprio mundo, né? Então, a gente vai para a empresa, ou a gente vai para um relacionamento, a gente vai para a vida, a gente não coloca a nossa dor no bolso ali, esconde e se relaciona com as pessoas e depois volta. Porque as pessoas, às vezes, elas têm problema, a maioria das vezes, né? Acho que não tem uma família que não tem um problema. E ela acaba levando o problema da família junto com ela, né? E se você está no mesmo ambiente, uma coisa que é legal também é que você também teve um período que você estava remoto, né? Remoto. Que daí você acaba não precisando entrar nesse campo lá no campo onde está a maioria do pessoal que tem problema. Então você acaba saindo um pouco, daí você consegue enxergar outro mundo, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Porque daí a minha ruptura eu fiz em 2019, 2020, eu estava abrindo uma empresa justamente no mês da pandemia. Quando veio a pandemia, foi o mês em que eu abri meu primeiro CNPJ. E eu pensei, poxa, agora deu ruim. Agora eu me lasquei. Porque daí vem aqueles pensamentos. Aquelas desobrigações, obrigações da empresa, ela não tinha mais obrigação com você, né? Exatamente. Você teve E aí também. vem aqueles pensamentos de, poxa, eu tomei a decisão errada. Né?
Eu estava naquele lugar seguro lá, que me foi apresentado lá no passado. Eu estava num lugar seguro e eu resolvi sair desse lugar seguro. Bem na pandemia. Falei, poxa, agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que me segurar aqui com a reserva que eu tenho e vou ter que esperar ver o que vai dar. E nesse esperar foi justamente isso que você falou. Foi quando veio, talvez, que acho que foi um momento mesmo em que eu tive um tempo para mim. Em que eu tive um tempo para olhar para mim. Em que eu tive um tempo de dizer, opa, agora eu preciso olhar para mim. Estudar aquilo que você queria estudar, não só por causa... Exato. Porque é uma dificuldade esse negócio de a gente fazer uma faculdade, por exemplo, fez a tua faculdade, e daí você entra numa matéria que, poxa, mano, não quero ver isso aí, mas está na grade. Isso. Aí quando você resolve deixar para lá e se olhar, né, você acaba falando assim, não, vou estudar de fato o que eu quero estudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi um período onde existia um medo, né, acho que para todo mundo, o período de pandemia, né? Então era como a gente está conversando, que é um negócio novo, o que vai ser, né? E foi nesse momento em que realmente eu falei, opa, eu não tenho como... E olha só, né, a mentalidade, mais uma vez a gente entra em mentalidade. Quando tinha um monte de gente na internet crescendo, né, que foi o boom que todo mundo se desenvolveu, que foi o que todo mundo vendeu, que foi o que todo mundo... Porque estava todo mundo dentro de casa. Todo mundo na internet, né? Todo mundo na internet. Foi quando as pessoas viram a oportunidade e falou, opa, é aqui o negócio. E eu falei, como eu não tinha esse olhar mais voltado, digamos assim, estratégico, eu não tinha um olhar estratégico, né? Eu ia meio que pelo rumo, por aquilo que eu achava, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre a vida, né? Sobre todas as minhas ações que eu vivi até aqui não foram diretamente de forma consciente, foi como... vamos deixar a vida levar aqui. Vamos ver o que dá. Porque o povo tava partindo também, né? Exatamente. E aí você tá pensando assim, poxa, e se esse negócio chegar aqui, eu também vou partir, eu nem vou fazer o que eu quero? Deixa eu fazer um pouco o que eu quero. Então, foi realmente um momento em que foi uma transformação minha pessoal e profissional, mas foi eu peguei justamente no momento em que foi a transição do mundo. Do mundo mesmo, tudo. Né? Que estava todo mundo passando por uma pandemia. Meio que de uma consciência coletiva, assim, todo mundo estava pensando em mudar também, Todo mundo né? pensando em mudar. E eu falei, opa, então agora eu vou pegar esse tempo, já que a decisão foi tomada, não tinha mais o que fazer. Eu vou pegar esse tempo, vou me virar aqui com a reserva que a gente tem e eu vou estudar. Eu vou estudar exatamente desenvolvimento humano. Falei, esse período que eu tô aqui, eu vou tirar para me desenvolver. E aí foi quando o desenvolvimento pessoal, ele entrou na minha vida, realmente. Meu primeiro livro, eu li aos 37 anos. Por quê? Porque quando eu era criança, como a gente fala, a gente vai para a escola e a gente carrega muito complexo junto com a gente, né? Então, tinha muita questão que hoje se fala muito mais que antes não era, que é o tal do bullying. Então, a gente passava por essas coisas, mas a gente guardava pra gente, né? Pai e mãe tava tendo que trabalhar para se virar, a gente ia para a escola e se virava ali como podia. Então, na escola, eu já levava um comportamento meu que eu adquiri na minha família, né? Então, esse comportamento meu era um comportamento de muito medo, muita insegurança. Por quê? Porque a gente precisa construir dentro da gente essa sensação de segurança emocional, né? Então, essa estrutura emocional, essa estrutura psicológica me faltou muito, né? Não me faltou comida, não me faltou o básico ali, mas essa estrutura psicológica, emocional, esse apoio interno para mim se sentir segura, me faltou muito na minha infância. E eu levei esse comportamento para a escola. Então, esse comportamento, como a gente está falando, era a minha forma, eu criei uma casca invisível de proteção. A proteção que eu queria ter dentro do meu seio familiar, que eu não tinha, eu criei essa casca e essa casca repelia as pessoas, logicamente, né? A gente se comporta de acordo com o nosso mundo interior.
E esse mundo interior diz, olha, esse ambiente é seguro, esse ambiente não é seguro. Se proteja. E eu fui com essa capa, digamos assim, invisível, para a escola, fui viver a vida e sempre carregando esse sentimento de insegurança emocional e psicológica, faltando essa estrutura. Como se eu estivesse andando no mundo sozinha, como se eu não tivesse alguém para me proteger. Então, eu me colocava naquela casca, se fechava e automaticamente as pessoas reagiam àquilo ali, né? E eu fui excluída, digamos assim. E eu sempre me achei muito incapaz, muito insegura, muito insuficiente. Eu nunca li um livro, eu sempre era a pessoa que ficava ali escondidinha na sala, nunca era a escolhida das pessoas, né? Então, eu sempre era a que sobrava, opa, vai ali, faz parte daquilo ali, entende? Então, toda essa experiência minha, ela me trouxe um senso a respeito de mim mesma. E o senso que eu tinha de mim mesma até meus 37 anos, que foi quando eu fiz essa ruptura da CLT para abrir uma empresa, é que eu era incapaz, né? Eu não era inteligente o suficiente, tão boa o suficiente quanto as pessoas que estavam à minha volta, porque isso não foi reforçado, né? A forma como eu percebia minhas experiências na minha infância, ele invalidava esse senso meu pessoal a respeito de mim mesma, né? Então, eu sempre estava esperando um elogio da minha mãe, uma atenção da minha mãe, né? E nunca vinha. Eu entendo, né, hoje, adulta e conhecendo a mente humana. Você conseguiu vencer um pouco, assim, esses aspectos, né? Exatamente. Então, quando eu consegui ultrapassar essa barreira, se colocando no lugar dela, né? Que daí, por exemplo, seria o rapport, né? Que é a gente se colocar no lugar do outro. Como eu me comportaria se eu estivesse no lugar da minha mãe? Com 7 filhos, tendo que trabalhar de diarista, não tendo um apoio do marido ali com ela, e eu sendo mais velha, logicamente, caiu tudo em cima de mim. Então, aquilo que a minha mãe saía para trabalhar e deixava 7 filhos dentro de casa. Eu sendo a mais velha, me tornei responsável por tudo isso. Meio corresponsável. Corresponsável. Então, você é mais velha, você vai cuidar deles, você vai limpar a casa, você vai... Então, eu tive uma infância muito regrada no sentido de eu tive que me tornar adulta antes do tempo. Né? Enquanto meus irmãos podiam ter a vida deles, sair para brincar e viver a vida deles, eu tinha que ficar dentro de casa limpando a casa, cuidando deles, fazendo comida. Meu único momento de sair de casa era para ir para a escola. E aí, todo esse enredo familiar construiu dentro de uma percepção de mim mesma. Então, eu fui para a escola com essa percepção. E eu me achava extremamente incapaz, extremamente insuficiente, extremamente burra, extremamente, tipo, incapaz mesmo. O complexo todo de inferioridade. Inferioridade, exatamente. E eu nunca tinha pegado num livro antes. Por quê? Porque esse complexo sempre me acompanhou. Eu falava, não, livro são para pessoas intelectuais, eu não sou intelectual. Né? Eu sempre tirei nota na média, para baixo da média. Né? Eu não me esforçava justamente porque eu acreditava que eu não era inteligente. Não ia valer nada. Que não ia valer nada meu esforço. Então, eu sempre fui a pessoa que se escondeu. Se escondeu dos outros, se escondeu do mundo. Para quê? Para se proteger. Né? Eu sempre busquei essa proteção que, em teoria, eu não tive. Então, o meu primeiro livro, por isso que a minha ruptura, a minha transição profissional, ela foi muito importante no meu processo pessoal e interior para eu me desenvolver, talvez, e fazer essa ruptura dentro do meu sistema. Na sua vida. Porque foi justamente quando aconteceu tudo e foi quando eu li meu primeiro livro. Quando eu li meu primeiro livro, o mundo se abriu para mim. E aí eu falei, poxa, eu não sou burra. Tanto de informação que tem ali, né? Exatamente. Falei, gente, como que a gente se limita a partir de um contexto que as pessoas nem sabem que a gente está passando aquele contexto. Porque é a vida acontecendo. Né? É a vida da minha mãe acontecendo, é a vida da minha família acontecendo, é a vida do meu pai, é a vida dos meus irmãos está acontecendo. E a gente está vivendo esse contexto. Mas a forma como a gente percebe esse contexto
muda toda a nossa visão sobre nós mesmos. É o que cria a nossa visão sobre nós mesmos. E nós vamos para o mundo com essa visão. E essa visão, ela vai determinar todas as minhas escolhas que eu fizer. Porque, poxa, eu acreditava que eu não era inteligente. Logo, por que eu vou ler um livro? Né? Livros são para pessoas intelectuais. É o poder de um livro, né? O poder de um livro. E aí, quando eu li o meu primeiro livro, com 700 páginas, meu primeiro livro, o mundo se abriu para mim. O mundo do desenvolvimento pessoal, o mundo de você se apossar de si mesma através do conhecimento. Então, o conhecimento, apesar de toda a minha trajetória da infância, escolar e até na faculdade ser uma trajetória mediana para baixo, justamente por causa dessa mentalidade, eu vi que o conhecimento, para mim, é um valor muito forte. Você descobriu que você é capaz. Eu sou capaz, exatamente. Então, é como se o conhecimento, ele me empoderasse e me libertasse. É como se o conhecimento me fizesse tudo isso que os meus pais não conseguiram fazer por mim. É como se eu estivesse abraçando eu mesma e falando, opa, com esse conhecimento, eu consigo me tornar capaz e eu consigo me desenvolver e eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo ter informação que antes eu não tinha. Então, eu consigo construir esse senso de capacidade dentro de mim. Então, foi quando eu mudei toda a minha trajetória, mas foi quando também eu passei por um processo de transformação mental, né? Da onde eu comecei a olhar para o meu passado e falar, opa, tem crença lá atrás, tem coisas lá atrás que eu não quero carregar comigo, né? Eu sou muito grata por tudo que eu passei, porque o que eu sou hoje foi através da minha história, né? Se eu não tivesse passado por tudo... Tudo que eu passei me forjou para mim chegar nesse forjou, momento, né? Exatamente. Então, e me serviu de bagagem para que eu olhasse para trás com um olhar de aprendizado, porque eu acho que é isso que faz a diferença. É você pegar tudo que acontece na tua vida como aprendizado. E não como dor, não como vítima, não como... Trauma, eu acho que acredito que você tenha, né? Acaba ficando, né? Acaba ficando, mas é interessante você olhar com aprendizado, por quê? Porque quando você olha com um olhar de aprendizado por toda a sua trajetória, você entende, sim, que você teve trauma, que você teve dor, mas que você vai buscar um meio de superar aquilo ali. Só que até você entender isso, existe um processo. E esse processo não é tão confortável de passar, né? Não é tão confortável. E aí entra, por exemplo, a gente pode falar de uma transição de carreira, mas a gente pode falar de uma mudança de hábito. A gente pode falar de mudança de relacionamento. A gente pode falar de vida pessoal. Então, existe um espaço entre a mudança, entre o meu eu atual e o meu eu do futuro, e nesse espaço aqui é que está a nossa maior dificuldade, porque é onde a gente tem que fazer essa ruptura. E a gente começa tudo isso com a mudança de mentalidade. Com a mudança de mentalidade. Se eu olhar para um cenário e pensar como eu pensava antes, que era um cenário determinante para mim, eu não mudo, né? Quando a gente ia para a escola, a gente passava por um caminho, carreirinho, né? Que o pessoal falava. Era um campo de mato. E para a gente cortar, não ter que atravessar o quarteirão, a gente passava por esse caminho. E esse caminho, ele se formou um caminho mesmo ali, né? De tanto a gente passar por ali, formou ali um caminho que não crescia mais mato. Só que, se ninguém tivesse passado por ali, aquele caminho seria só mato. Não existiria aquela passagem ali. A gente não teria feito aquela passagem de tanto andar por ali. Quando a gente muda, também acontece da mesma forma. A gente precisa criar esse caminho interno dentro da gente. São os neurônios, né? A gente precisa fazer uma comunicação neural e reprogramar para que o caminho aonde não existia, ele passe a existir. Que quando eu olho para minha trajetória, eu falo, poxa, não tem jeito de mudar, não tem jeito, eu tô fadada a viver essa vida. Eu tô fadada a viver esse tipo de relacionamento, eu tô fadada a ter esse tipo de profissão, ou de ficar num emprego que eu não gosto, eu tô fadada a ter esse tipo de corpo, eu tô fadada a ter esse tipo de saúde. Isso é uma mentalidade fixa. É uma mentalidade em que você está olhando só para o agora e você não vê possibilidades novas. Quando eu abro uma possibilidade, um caminho, eu dizer, opa, não,
eu tenho condição de sair daqui. Só que eu preciso fazer esse caminho. Uhum. Então, quando você fala assim, ó, eu vou fazer isso agora, você determina. É quando o neurônio dá um pulinho assim e faz a ligação? Exatamente. Porque eu fiz uma vez um trabalho sobre isso, sobre como o mercúrio, sobre como o mercúrio atuava no corpo humano. E daí eu fui pesquisar, achei um vídeo sobre isso. E daí quando o neurônio estava lá, abrindo assim, fazendo nova ligação. Quando você colocava o mercúrio, o trabalho era sobre contaminação de água, né? De mercúrio. Então, quando o ser humano ingeria o mercúrio, o neurônio, ele se retraía. Aí, aquilo comprovava que causava demência, né? Então, quando você aprende uma coisa nova, você vai falar, não, vou por esse caminho agora, é quando ele dá aquele pulinho. Exatamente, que é quando, poxa, existem possibilidades, existem várias possibilidades. Ele vai fazer novas ligações. Né? Ele faz novas ligações. Só que quem tem que percorrer esse caminho, trilhar esse caminho e fazer ali a marcação é a gente. Né? Então, é onde a gente faz a plasticidade, né? Que eles falam, opa, o cérebro ele tem capacidade de se expandir. Se expande quando a gente está voltado para uma mentalidade de crescimento. Né? Então, meus neurônios, que está aqui estagnado nessa situação, eu preciso criar uma nova conexão e repetir essa nova conexão todos os dias, até que ali se forme um caminho neuronal e essa possibilidade que antes não existia passe a existir. Isso é a transformação do cérebro. Né? Isso não sei se é a minha pergunta certa. Esse é mudança de mentalidade? Mudança de mentalidade, porque quando eu estou em um processo onde eu vejo que eu não tenho saída, eu vou morrer aqui nesse lugar. Não tenho saída. Eu determinei que eu não tenho saída. Mas quando eu estou dentro de um processo e eu falo, opa, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito, mesmo que talvez de início não seja o melhor jeito, não seja talvez o jeito correto, né? Mas eu vou ter que dar um pulo daqui para lá. Quando eu der esse pulo daqui para lá, eu aprendi algo indo daqui para lá. E esse algo não é tirado de mim. Fica gravado ali. Fica gravado ali. Então, opa, eu joguei uma informação nova para o meu cérebro. Eu estava aqui e fui para lá. O meu cérebro já tem essa informação. O que eu preciso? Eu preciso repetir consistentemente. Que é, no caso, a formação de um hábito. Um hábito, ele se forma exatamente dessa forma. Por que eu não sei algo? Porque eu não fui atrás de um conhecimento. Se eu não sei, eu fico estagnada aqui e eu falo assim, opa, não tem jeito e eu não vou buscar. Se eu falo, o lugar que eu tô não é o lugar que eu gostaria de estar, independente do lugar que você esteja hoje e da posição e da situação que você esteja passando, eu preciso de um conhecimento novo. Porque o lugar que eu estou foi o conhecimento que eu trago dentro de mim que me colocou aqui. Para o lugar que eu vou, eu preciso de um novo conhecimento. Só que existe uma ação voluntária minha em busca desse conhecimento. Então, eu tenho que criar o hábito, um novo hábito, inserir esse novo hábito dentro da minha rotina, dentro do meu comportamento, para que aquilo que eu não sei, eu passe a saber. E aí entra o erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Vai de encontro com os nossos medos. Por quê? Porque quando eu estou num lugar de segurança e eu vou para um lugar de incerteza, eu sinto medo. Só que esse medo, ele pode ser, digamos assim, trabalhado ao longo do caminho, né? Eu vou buscar um conhecimento novo e eu vou dando passos para esse conhecimento novo. É quando você pega e se propõe a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que são coisas diferentes e que você vai ter que correr atrás de novos conhecimentos. Pode dar um curto-circuito ali, não? Pode dar. Pode dar? Pode dar. Pode dar. É porque, na verdade, assim, tem a questão do foco, né? Foco e atenção. Isso que é aquilo que a gente coloca o nosso foco e atenção é onde se expande. Então... Tem até uma frase, né, que eles falam que o que você foca expande, né? É.
Então, aonde está meu foco de atenção? Porque é isso que a gente está falando. Dentro de um contexto onde eu estou mudando, eu tenho muitas possibilidades. Muitas possibilidades, né? Eu posso ir para uma área X, para outra área, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas o meu foco de energia, ele sempre vai estar concentrado em um lugar aonde o meu desejo quer estar, né? Onde eu quero estar. Se eu não tenho, por exemplo, uma consciência centrada a partir do lugar que eu quero estar, eu dissipo muito essa energia, né? Eu dissipo muito o meu foco de atenção. Eu estou dividindo meu foco entre várias coisas, né? Talvez você não entra num curto, digamos assim, mas talvez a sua atenção, que poderia estar sendo bem mais trabalhada neste lugar, você leva um pouco mais de tempo para chegar aqui. Porque quando você tem concentração em projetos bem estabelecidos, eu vou trabalhar ali com 2, 3 projetos, no máximo, e que já é muito. Que já é muito, porque a gente está falando hoje em dia da era do conhecimento. Quando a gente fala em transformação, a gente está falando hoje em dia, na atualidade, de transformação do conhecimento. O que é isso? Eu pego tudo isso, que é o que a gente está fazendo aqui, e transporto para fora. Só que para eu transportar algo para fora, tem um processo que é input e output. Eu consumo, eu absorvo, eu crio e sintetizo uma ideia dentro de mim. E a partir desse conhecimento que me veio, eu tiro o meu aprendizado e jogo para fora de novo. Então, veja, quando você está trabalhando em 3 projetos, é esse processo que acontece dentro de você. Você está trabalhando com input e output de conhecimento. E se for parecido, tudo bem, mas se for diferente o projeto... Exatamente. Então, aí você dissipa muito a tua energia e vai te faltar, que é o que a gente estava conversando anteriormente, energia de fato, para que você dê atenção naquilo que você quer que cresça. Você já leu aquele livro Essencialismo? Eu comecei a ler. Não terminei, não. É um livro que ele... Não sei se você chegou nessa parte, mas ele fala que os caras têm que fazer uma coisa só, né? Exatamente. Só que ele era diretor de empresa, né? Ele era presidente de empresa. E eu li ele, achei muito legal aquele livro, muito bacana. Ele faz até uma bolinha assim, aí tem uns risquinhos que você joga as tuas forças ali, né? Se você tirar aquela... É tipo como se fosse vetor, né? Sim. Dentro da matemática. Você jogar tudo, esses vetores, tudo para um lado só, ele vai mais longe, né? Né? É um livro que fala sobre isso também, é a única coisa. É a única coisa, também que fala é um isso. livro de negócios. Ele fala que é isso também. Que aí entra na parte, por exemplo, do hábito. Que você pega, por exemplo, uma meta que é muito grande e vai deixando ela mínima, até chegar naquele ponto-chave, que daí é o que você falou ali de, se eu fizer muito projeto, será que meu cérebro entra em curto? É que, na verdade, assim, o que você está fazendo? Você está fazendo uma microação de algo muito grande. Então, existem processos que antecedem essa microação tua, que são processos maiores. Então, você pega algo que é grandão e você vai dando passo e vai transformando isso em hábito. Você subdivide, por exemplo, 3 projetos, que é o que a gente está falando aqui. Para cada projeto desse, você tem que criar um sistema de hábito. Né? Senão você não consegue. Senão você tá bagunça a sua vida, você Exatamente. não consegue acertar, né? Aí entra em curto. Por quê? Porque daí você não consegue fazer conexões dentro desses projetos que você está fazendo. Porque você está criando sistemas de hábito. É isso que a gente está conversando aqui. Quando eu faço um caminho neural, é através de um sistema de hábito, que é a repetição. Daí sim que você consegue esticar ele para outra perninha. Que daí ele já foi internalizado, você já conheceu muito bem, você sabe fazer, é que nem andar de bicicleta, é que nem dirigir. Esse hábito ele já está internalizado dentro de você. É onde você consome menos energia para fazer. Porque pode ver, quando a gente começa a dirigir, a gente pensa e age ao mesmo tempo. Quando já se tornou automático, você fala no celular, você faz baliza, você não para, você faz as coisas automático. Ao fazer as coisas automático, você está poupando energia ali.
Então, é quando o nosso cérebro automatiza um hábito para poupar energia para você colocar a atenção em outro. 3 projetos ao mesmo tempo, você não automatizou nada ainda. Você está criando um sistema. Uhum. E aí entra, por exemplo, o trabalho de gestão em processos, que é exatamente isso que acontece. Eu vou criar processos para automatizar hábitos para você conseguir gerir as suas demandas, os seus processos. E aí, a questão de, será que o meu cérebro ele entra em pane ou não, depende muito para onde você quer ir e de como você organiza a sua rotina. Organiza a rotina. Eu percebi que depois que eu tô fazendo uns projetos aí, ele tem sido bem mais difícil. Parece que meu cérebro faz igual aquele... a gente tem aqui no nosso bastidor aqui, fala assim, meu cérebro me desligou. Né, cara? Isso aí. Aí, então quando você faz... Você pode até fazer 3 operações, 3 projetos ao mesmo tempo, mas tem que fazer... Você tem que criar hábitos naqueles 3 projetos. Criar hábito e criar tempo. Aí você vai ter que criar sistemas muito inteligentes. Porque 3 projetos porque a gente está falando de dispersão de atenção e energia. Mas quando a gente faz faculdade, a gente faz várias matérias ali, a gente não faz um pouco disso? De certa forma faz, mas eu acredito que de forma superficial. Por isso que a gente, a gente não ensina muito, por isso que a gente não sai muito, né? Eu acho que sim, porque pode ver que quando a gente se especializa em uma área, por exemplo, eu, na faculdade que eu fiz, gestão em tecnologia e gestão da qualidade. Então, é que nem você está falando, eu vi sobre diversas disciplinas, planejamento estratégico, contabilidade, estatística. Gestão, estatística, ferramentas da qualidade. Então, para onde eu me especializei hoje? Eu fui para a área de gestão em processos. Só que as outras áreas ao qual eu não me desenvolvi, eu não lembro, né? Porque são coisas superficiais, é isso que a gente está falando. Como que o conhecimento ele é absorvido? Quando você coloca energia e atenção em cima daquele conhecimento. Né? Então, o que me determinou eu vir para essa área que eu estou hoje foi justamente a prática, o hábito de fazer aquilo todos os dias e que hoje eu faço praticamente de forma automática. Né? Então, eu entendo muito bem, eu crio processos, mas a partir de hábito focado em uma única coisa. Aí entra naquele processo que você falou, tem a questão do essencialismo. Até que ponto isso seria interessante ou não? Né? Para a nossa vida como um todo. A gente tem que buscar diversos conhecimentos, mas a gente tem que saber também para onde a gente quer direcionar a nossa vida. Né? Porque você pode conhecer um pouco disso focando naquilo que você quer para o momento. Né? E pegar conhecimentos paralelos ali que vai te ajudar e que vai potencializar esse seu projeto. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma transição para a área de desenvolvimento. Eu não posso ler livro só de desenvolvimento pessoal, porque senão eu vou ficar bitolada. Eu não vou saber o que está acontecendo fora disso. Eu tenho que ler livros sobre negócios, eu tenho que ler livros sobre marketing, eu tenho que ler livros, sei lá, sobre sociologia, sobre filosofia. Assuntos da atualidade. Assuntos da atualidade, o que está acontecendo. Então, entende que são estruturas que alicerçam o seu projeto principal? E que sim, você vai dissipar sua energia e sua atenção, mas o teu foco está nesse principal. Então, tudo que eu faço hoje, eu coloco minha atenção em várias áreas, em vários assuntos. Só que eu sempre tenho em mente para onde esse assunto vai me levar. Né? Então, eu estou lendo sobre filosofia. E filosofia vai me agregar no que nesse processo meu que eu estou passando agora? Né? Eu estou fazendo um curso. Esse curso de marketing, o que vai me agregar nesse processo que eu estou fazendo neste momento? Então, eu trago essas pequenas partes para a minha rotina como algo grande para interagir dentro do processo para o qual eu estou indo, dentro do meu projeto ao qual eu estou indo. Então, vai ser um sistema de sustentação. E essa mentalidade que a gente conversou no início, né?
que foi a pergunta que eu fiz pro Ricardo. Tem a ver com o termo familiar, com o termo não, com onde que a gente vive, porque assim, a gente vive uma vida que a gente só consegue enxergar onde que a gente vai, né? Sim. Só que às vezes você tá podendo, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu vou formar. Deixa eu ver aqui. Que é a pergunta mesmo que eu fiz pro Ricardo. Ó, a maneira que a gente pensa pode ser a principal diferença entre estar numa rotina desgastante ou construir a vida dos sonhos. Como é que a gente sai da bolha? Como é que a gente vai pensar? Porque assim, quem a gente observa, às vezes, as pessoas que estão passando por um problema difícil. Ontem eu fui na casa da minha mãe, tinha um rapaz lá que ele tava reclamando de uma situação que ele estava passando, mas ele não consegue enxergar a saída do fundo do poço, né? Um pouco, lógico, a mentalidade disso, as crenças Sim. e várias coisas, né? Mas pensando em mentalidade, como é que ele sai para sair, né? No caso... É que, assim, existe, por exemplo, o que difere, por exemplo, uma pessoa que ela consegue mudar a trajetória da vida dela para uma pessoa que não consegue. Uhum. Existe justamente esse ponto de percepção. Ele tem que ter essa percepção do querer, do desejar, né? Então, o quanto dói ele estar naquele lugar para ele, né? Então, porque existe um processo que quando eu vou buscar as coisas de forma consciente, é de uma forma. Então, eu sei, por exemplo, eu estou passando por esse processo hoje. Então, eu sei criar um sistema que me ajude a passar por esse processo. Porque lá atrás, quando eu fiz essa transição, essa ruptura, eu passei exatamente por esse processo. Então, eu olhei para uma situação de dor, e aquela situação, para mim, era quase que insuportável dentro, né, da minha percepção, dentro da minha consciência, e que eu falei, opa, eu não quero mais ficar aqui. Ficar neste lugar está sendo insuportável para mim. Foi quando eu comecei e consegui criar movimentos para sair daquele lugar. Qual é o nível de consciência dele a respeito do processo que ele está passando hoje? Porque a construção, por exemplo, de uma rotina que me tire do ponto A e me leve para o ponto B, ela começa com autoconsciência do lugar que eu estou hoje. Né? Então, se ele olha para um lugar e fala, poxa, eu não sei como sair deste lugar, e talvez ele até tenha o desejo de sair dali. Porque tem que ter o desejo de mudança. Se não existir o desejo de mudança, você não muda a sua mentalidade. Você não muda a sua mentalidade, você não constrói processos para isso, para você mudar. Se existe um fator em que ele diz, eu estou num processo onde eu não quero estar mais aqui e como que eu faço para mudar, ele tem que justamente buscar qual foi a construção do pensamento que trouxe ele ali, naquele lugar, que foi exatamente o que eu fiz. O que me trouxe para este lugar de insatisfação hoje? Né? Lá no passado, no momento em que eu estava. Foi quando eu olhei para a minha trajetória lá, porque existem passos, o que as pessoas não conseguem entender é que existem lógicas, passos lógicos que te fazem estar onde você está. Então, existe uma sequência de pensamento e de ação que te faz estar ali. Quando eu me coloco num lugar onde eu olho, opa, foi eu que me coloquei aqui nesse lugar pelos meus atos. Independente do que aconteceu na minha trajetória, o que me trouxe até aqui foi as minhas decisões e as minhas ações. Como que eu faço como que eu trago isso para minha rotina? Entendendo todo esse processo que me trouxe até aqui, para eu refazer de novo. Então, é como se eu estivesse desconstruindo tudo o que me fez chegar aqui para construir um novo processo. Aí eu tenho que perguntar, a partir de que ponto você quer sair? A partir de que ponto? O que você quer mudar na tua vida? Né? O que você quer fazer? Então, existem ações que vai tirar ele dali, mas ele tem que saber o porquê ele está ali e se ele realmente quer sair dali.
Porque senão a pessoa vai ficando, né? Porque senão a pessoa vai ficando. E aí ela entra, por exemplo, no comportamento que é padrão. Talvez ele esteja repetindo comportamentos que são padronizados e que ele não percebe, que é automático. Uhum. Que aí entra na parte da rotina, né? Então, eu tenho um comportamento que é padrão, que é o que as pessoas, sei lá, de repente, eu acordo de manhã, eu já olho ali para o meu celular, eu não tenho nenhuma outra ação que antecede isso, eu entro no modo automático, eu não penso sobre aquilo que eu faço. Quando eu não penso sobre aquilo que eu faço, eu crio um sistema automático, de forma repetitiva, mas sem significado e sem consciência. Quando eu não tenho consciência a respeito daquilo que eu estou fazendo, eu crio uma situação que eu não quero. E aí é quando a gente olha para uma realidade que é muito dura para a gente e a gente fala, poxa, como eu vim parar aqui? É como a gente acha que foi algo do destino, a gente acha que foi um milagre, a gente acha que foi acaso, a gente acha que foi má sorte, mas a gente nunca vai pensar que foi ações sequenciais que me colocou neste lugar. E aí eu tenho que olhar para essas ações sequenciais que eu fiz lá atrás, fazer um retrocesso, olhar para aquilo, por quê? Porque se eu não entender o que eu fiz lá para trás, eu vou continuar repetindo daqui para frente. Então, o primeiro passo para a pessoa mudar de verdade é a autoconsciência. Sem autoconsciência, você não muda a sua mentalidade. Você não muda a tua mentalidade, você não muda a tua realidade. Muito se fala em ciclo familiar, mas às vezes é o próprio ciclo dele mesmo que ele está repetindo, né? O próprio ciclo. Porque tem também esse negócio de ciclo familiar, né? O camarada não consegue não fazer o que o pai ou a mãe, né, continua fazendo. Esse ele quebra facilmente. Quando você casa com uma pessoa diferente, enfim, você consegue quebrar. Só que às vezes ele entra num ciclo interno dele mesmo, né? É isso que a gente está conversando, é pela falta de autoconsciência, pelo não pensar naquilo que eu estou fazendo. Né? Quando eu apenas faço e não penso no resultado daquilo, porque o que a gente faz? A gente se comporta de uma maneira e esse comportamento ele vai gerar um efeito na minha vida. E é justamente esse efeito que me coloca no lugar que eu estou hoje. Então, o lugar que você está hoje é o efeito de ações que você teve há um tempo atrás. Como que eu saio desse lugar? Eu tenho que mudar a causa. Né? Se eu tenho algo que eu não estou gostando, eu tenho que olhar para mim como um agente, que nem você falou. Eu trago, sim, padrões familiares, eu trago padrões sociais, eu trago pensamentos, eu trago emoções, eu trago trauma. Tudo isso faz parte de quem eu sou. Só que se você não se colocar num lugar de, opa, eu sou responsável pela minha vida, você também não muda. Porque senão você sempre vai achar que tem um fator que determina o lugar que você está, que está fora de você. Que você vai colocar a culpa sempre numa coisa que não é que você que decide, mas na verdade é você que decide, né? É a gente que decide, porque daí o que a gente está conversando aqui é que todo mundo tem uma história. O que eu faço com essa história que eu tenho? O que eu faço com as coisas que me aconteceu? Isso é uma decisão tua, né? Isso é uma decisão nossa, de pegar todo esse processo que a gente passa e fazer algo com aquilo de forma consciente e deliberada, intencional, né? Para eu quebrar esse ciclo. Então, é quando eu me coloco num lugar de autorresponsabilidade e deixo de culpar meu pai, minha mãe, deixo de culpar a sociedade, a política, deixo de culpar as pessoas e falo, opa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a realidade ao qual eu estou. Mudar a realidade no sentido de eu começar a ver as coisas de uma forma diferente. Porque a mudança ela só começa quando eu olho de forma diferente para aquela situação que sempre foi corriqueira, que nem você falou. Ele está dentro de um ciclo e ele não consegue sair dentro desse ciclo. Ele tem que olhar de uma forma diferente para aquilo que ele está vivendo. Se ele olhar com as mesmas percepções, com as mesmas convicções e com a mesma visão, ele vai continuar dentro daquele ciclo. Então, eu tenho que mudar a minha percepção sobre aquilo que está acontecendo. E a autorrealização? Como que eu faço para para ter uma mentalidade de autorrealização? Autorrealização, ela acaba sendo, na minha percepção, um conceito,
né? Uhum. Um conceito que talvez não seja o mesmo para mim e para você. É a mesma coisa que as pessoas falam de sucesso, né? Sucesso, ele é um significado e um conceito que você cria. Entretanto, existe o conceito que é o conceito social, e que esse é o conceito que as pessoas mais buscam e que mais tomam para si, né? De que eu preciso ter, sei lá, milhões, eu preciso ser rica, eu preciso ter status, né? Eu preciso ter uma posição legal, eu preciso ter um carro legal, eu preciso ter uma casa legal. Esse conceito de sucesso e autorrealização é pautado numa visão construída pela sociedade e pelo capitalismo. Uhum. Então, eu tenho que analisar, de tudo isso que a gente está conversando, quais são os meus valores principais, aquilo que eu quero viver, dentro daquilo que eu acredito. Né? Então, para mim, autorrealização é você viver aquilo que você acredita. Uhum. Você criar essas capacidades, competências que te levam exatamente para o lugar que você quer estar. É esse poder de decisão sobre a sua vida. Uhum. Então, a autorrealização, na minha visão, ela não é um lugar a se alcançar, nem o sucesso e nem a autorrealização. Ela é um lugar onde você se sente autorrealizado, independente do lugar que você está. Então, hoje, se eu olhar para a minha vida hoje, eu não tenho obviamente tudo que eu quero ter. Eu não cheguei no lugar ainda onde eu quero chegar. Mas se você me perguntar se eu sou autorrealizada, eu vou dizer que sim. Uhum. Porque eu entendi todo esse processo e eu aproveito esse processo. Mesmo que eu não chegue lá ainda, ou que eu não tenha, talvez, esse conceito de sucesso e de autorrealização que foi construído pela sociedade, eu ainda assim me sinto autorrealizada dentro da minha própria vida. Uhum. Dentro daquilo que eu tenho hoje. Então, é você dar importância para aquilo que tem importância dentro da tua vida. Uhum. Então, a minha autorrealização hoje, ela passa por eu ter tempo para eu estudar, para eu treinar, para eu ficar com a minha família. É eu ter razoavelmente ali dinheiro para que eu consiga alcançar os meus objetivos. É eu ter paz, né? Então, o que é autorrealização? Ele vai entrar muito naquilo que é importante para você. Qual é a tua visão de mundo? O que você espera viver dentro da tua visão de mundo? Uhum. Isso, para mim, se resume à autorrealização. Não a autorrealização que foi construída, mas a autorrealização que você determinou um significado para você viver, que você definiu como autorrealização. Uhum. É muito pessoal, então, É muito né? pessoal. Por isso que eu acho que a autorrealização, né? A auto vem de si, né? Se realizar. Com que você se realiza? Qual é a vida que te realiza, né? E mesmo que você não tenha chegado lá ainda, você consegue sim se autorrealizar no processo. E vai mudando também, né? Vai Eu mudando. acredito que vai mudando, porque teve uma vez que como dizer assim, você entra uma zona de conforto, assim, né? Não, agora eu tô sossegado. Exatamente. Você não tem nada. E eu tive esse momento aí, eu não tinha nada, não era rico, não era nada. Mas eu tava tranquilo, eu falei, nossa, tá bom aqui. Só que daí quando você galga mais um projeto, daí você fala, não, vou fazer aquele projeto. Você sai daquela zona de conforto ali e você acaba saindo, eu acho, se eu tô entendendo o que tá acontecendo, sai dessa autorrealização de novo para poder galgar mais alguma coisinha ali. É isso que a gente está falando. Eu acho que a autorrealização, a palavra correta para mim, né? Dentro daquilo que eu entendo e que cabe à minha vida. Eu acho que é contentamento. Uhum. Né? Então, é você estar contentada com aquilo que você está vivendo hoje. É lógico que vai aparecer outras coisas ali no caminho, que nem você falou. Você está ali em um processo, talvez, de estabilidade. Uhum. Né? Estabilidade dentro da tua vida, estabilidade dentro da tua rotina. Mas o ser humano, ele evolui e se transforma com a busca de desafios, né? Com a busca de, eu sair da minha zona de conforto e vou para a minha zona de desconforto de forma voluntária. Então, eu me sinto autorrealizada aqui. Mas talvez, é que nem você falou, a gente passa por processos ao longo da vida e que a gente muda, né? As próprias situações em que nós nos colocamos, ambiente, pessoas e lugares, acaba trazendo novas ideias para a gente. Quando eu me coloco em um mundo diferente do qual eu estou.
Então, eu coloco novas ideias, introjeto novas ideias, e essas novas ideias, elas vão criar desejos dentro de mim. Uhum. Então, por isso que a gente tem que ter um senso direcionador muito claro. Para onde eu quero ir? Né? Será que isso faz sentido para mim? Será que não faz? Será que isso vai contra meus valores? Depois que você volta das férias, as coisas não fazem mais sentido, né? Não faz. Você Não volta faz. das férias, poxa. Exatamente. Porque aí você viveu algo, digamos assim, saiu da tua rotina, né? Você saiu daquele mundo, digamos assim, automático, e talvez você absorveu um novo conhecimento. Uhum. E esse novo conhecimento... Para você traçar outro caminho, né? Outra rota. Exatamente. Não, eu acho que eu nem quero mais ir para lá agora, eu quero ir para cá. Daí você volta, nossa, eu acho que eu quero ir para cá mesmo. E daí entra aquele processo, isso que a gente está falando, né? A gente viver o processo e entender todas as coisas e estar consciente dentro daquilo que a gente está vivendo. Uhum. Por quê? Porque se a gente observar, a gente interage com muitas pessoas e em vários ambientes a todo momento. Né? Isso é decorrente da tua profissão, decorrente da tua rotina, decorrente da tua vida. E sempre vão chegar novas ideias. Né? Sempre vai chegar, talvez, algo que você não tinha vivido ainda, algo, talvez, uma percepção nova a respeito de algo que você não conhecia ainda, e que isso, talvez, te gere um desejo, uma faísca de falar, opa, tem algo novo aqui que eu posso explorar. Né? Mas aí esse algo novo, que a gente está falando, depende muito da sua crença, da sua visão de mundo, o que você acredita e o que você quer viver. Por quê? Porque nem tudo aquilo que chega pra gente, a gente tem que viver. E aí entra naquela questão de saber dizer não, né? Porque quando eu escolho fazer uma coisa, eu estou dizendo não para todas as outras coisas. Então, não dá para escolher, quer dizer... E aí entra, por exemplo, naquele negócio do essencialismo. Então. Eu não li todo o livro, não sei exatamente aonde termina o desfecho da história ali, do enredo que ele conta, mas é assim, a gente está aqui conversando. Você poderia estar fazendo outras várias coisas. Eu poderia estar fazendo outras várias coisas. O que eu fiz? Eu disse não para esse monte de coisas que eu tenho que fazer e disse sim para estar aqui conversando, para a gente estar fazendo esse programa. Percebe que eu estou dizendo não para dizer sim para uma única coisa? Mesmo que seja momentaneamente, você está dizendo não para todo o resto e dizendo sim para esse momento. Para se entregar para esse programa. Para se entregar para esse dia. momento. Entende? Então, a visão é independente dos lugares em que a gente escolha estar e daquilo que a gente escolha fazer, a sua visão, ela sempre, no momento que você estiver fazendo, ela sempre vai estar aqui, nesse lugar. Você nunca vai poder dizer sim para duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, o essencialismo, na minha visão, talvez ele entre nesse processo. De quando eu estou fazendo algo, eu estou com presença neste algo. Eu tiro, desvio todo o resto que poderia me distrair desse processo que eu estou passando e foco nesse processo. A gente já trouxe aqui já outro convidado, também a gente falou sobre isso aí, sobre esse livro. Acho que até falei o nome errado no outro programa, mas é esse livro. Eu não consigo, não sei se é por causa do meu cerne, não sei se eu não consigo fazer uma coisa só. Mas quando eu estou fazendo outras coisas, a gente tem outro programa também, outro canal, é uma correria, né? Quando a gente coloca o vídeo, diferente desse aqui que a gente está fazendo e tal, para ficar mais tranquilo, né, com folga, aquele outro projeto, ele tá meio em cima, assim, porque eu tenho que construir, tenho que gravar e tenho que editar. Quando a gente coloca lá, nossa, aí eu coloco o vídeo e falo, nossa, coloquei o vídeo. Ufa! Nossa, aí eu fico feliz demais, aí eu tô realizado, porque era o que eu queria estar fazendo. Entendi. Só que eu também queria estar fazendo esse programa, os outros programas que a gente fez aqui, os episódios. Então, só que a gente se divide mesmo. Se divide. Não é fácil, né? Se divide. É porque daí também entra aquela questão de eu não consigo. O eu não consigo, ele entra numa questão de mentalidade também. Porque o que você está falando? Que
talvez você se dedica mais naquilo que você gosta e menos naquilo que você não gosta. Pode ser isso. E aí você diz, eu não consigo focar só numa coisa ao mesmo tempo, né? Um exemplo. Eu não consigo focar em uma coisa ao mesmo tempo. Eu preciso estar fazendo várias coisas em paralelo, né? O eu não consigo, ele entra numa crença nossa, né? De eu não consigo ou eu consigo. Quando eu digo que eu não consigo, e isso é um exemplo, não é não estou dizendo que isso acontece com você, mas quando eu digo eu não consigo, todos os meus processos vão ser para não conseguir. A gente vai se fechar, né? Você vai se fechar. Quando você diz eu consigo, todos os seus processos vão ser para você conseguir. O que eu quero dizer com isso? Que você vai criar uma rotina para conseguir. Se você diz que consegue. Se você diz que não consegue, você também vai criar uma rotina que a sua própria rotina vai ir contra você. Para o quê? Para reafirmar esse eu não consigo. Ou para reafirmar eu consigo. Só que disso tudo que a gente está falando vai entrar na mesma questão, que é a construção de pensamentos e mentalidade que me leve a um resultado. O consigo, o eu não consigo, ele está diretamente ligado na nossa mentalidade. E só que a minha mentalidade, ela constrói toda a minha rotina. Ela constrói a minha vida. Que vem a pergunta próxima aqui que eu queria fazer, que é como, antes disso eu ia falar uma história que eu, praticamente uma piada, né? A pessoa falou assim, mas como é que você consegue fazer isso, aquele outro? Daí o cara fala assim, é fácil, só fazer tudo mal feito. Exatamente. daí ele tá tranquilo, daí ele faz, né? Exatamente. A pergunta é como mudar a mentalidade, né? Que a gente já respondeu um pouco, já conversou sobre isso. Exatamente. Mas de maneira definitiva, assim, maneira fácil para as pessoas entenderem, né? Porque a pessoa tá lá, às vezes, poxa vida, eu tô nesse trabalho que eu não gosto. Às vezes tá lá no trabalho dela. Tá lá no trabalho que eu não gosto, tá ouvindo esse episódio aqui. E eu precisava mudar a minha mentalidade. Eu tô aqui fazendo esse projeto aqui que eu quero fazer, mas isso aqui não me dá dinheiro, por exemplo. A pessoa tá lá. Então, eu queria mudar. Como é que eu faço para mudar de mentalidade? Então, eu vou pegar um exemplo meu, né? Então, eu estava num lugar onde eu não gostaria, profissionalmente falando, e eu olhei para aquele com um olhar de eu não quero estar aqui, insatisfação, e eu deixei, naquele momento, de achar culpados. Eu deixei de culpar meu chefe, eu deixei de esperar que as coisas à minha volta mudasse. Porque até aquele momento eu estava esperando que algo externo acontecesse para que me tirasse daquele lugar. A minha mentalidade foi justamente essa. Foi exatamente essas palavras que surgiu na minha mente naquele momento. As pessoas à sua volta não têm que mudar e elas não vão mudar. Quem tem que mudar é você. Se não tá bom, saia você. Se mexa. E aí, a mudança de mentalidade, ela começa com mudança de percepção. Né? Como que eu saio de um lugar que eu não quero? Quando eu entendo que eu sou responsável por estar naquele lugar e que eu sou responsável por sair daquele lugar. A mudança de mentalidade, e aí as pessoas vão achar que quando eu mudo minha mentalidade, a minha vida muda de uma hora para outra. E não é assim. A mudança de mentalidade, ela implica em ações concretas no meu dia a dia. Então, eu tenho uma imagem construída a meu respeito. Por que eu tenho essa imagem? Porque a minha vida provou para mim todos os dias, através das minhas ações, que eu sou tal pessoa. A mudança de mentalidade é como você reconfigurar a tua identidade. É como você reconfigurar toda a tua personalidade. Como que eu reconfiguro minha personalidade? Quando eu traço metas, digamos assim, de acordo com aquela nova versão que eu quero viver. Até aqui, as ações que eu tive até aqui, me construiu, me trouxe essa identidade. A mudança de mentalidade é como se ela estivesse reconstruindo toda a sua identidade a respeito de você mesmo.
O que reafirma a minha identidade é as minhas ações e o resultado que eu tenho a respeito delas. Se eu quero mudar minha mentalidade, eu tenho que primeiro mudar minha percepção e mudar as minhas ações de acordo com o resultado que eu quero em determinado ponto. Então, eu quero mudar minha mentalidade a respeito da minha profissão. O que eu preciso fazer para reforçar uma nova identidade que me coloque nessa nova profissão? Deixa eu ver se eu entendi. Pegar o exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com elétrica predial, casa, né? Residencial. Fiz alguns serviços na industrial e eu vi que era tranquilo de fazer e tal, gostei de fazer. E eu falei, poxa, o preço da industrial é mais caro, eu acho que eu vou migrar para essa aqui. Porque, né, é um preço a mais, então você trabalha menos, você ganha mais pelo mesmo tempo de serviço. Então eu decidi mudar para industrial. Aí eu decidi não pegar uma residencial, mas não porque eu não queria pegar, mas porque eu precisava ocupar meu tempo com a industrial. E daí eu comecei a me lançar para a industrial, comecei a ver eu mexendo, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você vai direcionando tudo para lá. Você vai direcionando, só que aí a mentalidade ela é um conjunto de crenças e pensamentos e percepções que você cria a respeito daquele contexto. Só que daí ao mesmo tempo comecei a ler norma, comecei a ler NR, comecei a ler a BNT, NBR, tudo, na época era 5410, né? É ainda. Só que eu não conhecia muito ela. Conhecia porque tinha que conhecer, mas eu nunca tinha lido, assim, sabia alguns pontos. Eu comecei a ler ela, tal. Quando eu vi, eu já estava bem entendido, porque das NRs, aí as empresas precisam de NR para entrar, né? Precisa de NR10, as outras NRs. E na residencial ninguém te pede nada, você vai lá e faz serviço e vai embora. Então, daí eu automaticamente comecei a ficar mais envolvido com a área industrial. Isso é um pouco disso, mudança de mentalidade ou não? Mais ou menos. Não tem muito a ver com mudança de mentalidade essa questão. A mudança de mentalidade, na verdade, ela é um condicionamento. Né? A gente foi condicionado a pensar e agir da mesma forma. E isso formou uma visão a respeito do que eu tenho a respeito sobre a vida. E aí, a visão que eu tenho sobre relacionamento, ela foi formada a respeito de um condicionamento, a partir de um condicionamento. A visão que eu tenho sobre profissão, também. A visão que eu tenho sobre saúde, também. Então, o lugar que eu estou hoje, independente da área, eu fui condicionada a estar nesse lugar. Eu preciso eu não sei se seria essa a palavra correta, mas me recondicionar para um lugar novo. Só que como que eu me coloco num lugar novo com os mesmos pensamentos e com as mesmas crenças? Então, a mudança de mentalidade, ela vai passar diretamente pela sua mudança de pensamento e pela sua mudança de crença. Se você quer fazer uma mudança na sua vida, você tem que questionar as suas crenças e os seus pensamentos. Porque o seu pensamento está condicionado. As pessoas, elas dizem, eu quero estar em determinado lugar. E elas fazem ação para estar em determinado lugar, mas elas não observam o pensamento que fazem elas estar naquele lugar. É a mesma coisa eu dizer, eu quero parar de fumar. Mas eu não faço nada para eu parar de fumar. Quando eu vejo, eu estou repetindo o mesmo padrão e estou seguindo aquele mesmo padrão de que nem você falou, eu não consigo. A mudança de mentalidade, ela começa exatamente nesse ponto, onde você diz que não consegue. Quando você diz que não consegue, você está condicionado, você está vivendo um padrão condicionado. Quando eu digo eu consigo e eu vou parar de fumar, você precisa alterar toda a sua estrutura mental e o teu ambiente. Para que você crie uma nova estrutura, uma nova identidade para você, para essa nova mentalidade. Então, não é só você mudar as suas ações, você ir para... que nem você falou, eu tinha uma ideia X e quando eu vi, eu estava com uma ideia Y, né? Pensei em uma outra área. Isso é mudança de rota, mas não significa que essa mudança de rota trabalhou a sua mentalidade. A sua mentalidade ela só vai ser trabalhada e reestruturada quando você entender os seus padrões mentais. Quando você entender o que te forma como pessoa e como você se enxerga como pessoa. E aí eu começo a mudar esses condicionamentos de forma deliberada. Mudança de condicionamento
ela requer mudança de hábito. Você tem que mudar a tua mentalidade no sentido de que, opa, eu quero ser uma nova pessoa a partir de então. Quais são os hábitos dessa nova pessoa? Quais são os pensamentos dessa nova pessoa? Quais são o ambiente que essa nova pessoa frequenta? Então, é toda uma estrutura que antecede o teu comportamento. E aí, aqui entra a mentalidade. Você vai pensar em uma ação para agir de acordo com essa mentalidade. Que foi o que aconteceu quando a gente foi para Guaratuba lá, né? A gente pegou e foi construir lá e a gente se fechou lá. A gente ficou lá, fechou os portão. E colocou o material para dentro do terreno. E até no pouco tempo da obra eu ainda comprava material lá no material de construção. Depois eu consegui um material de construção que vendia por telefone. E era mais barato que todos da região. Daí eu só comprava por telefone, eu não precisava nem sair de lá. Então eu cheguei a trabalhar semanas assim, sem sair para fora. Fazia o rancho, comprava tudo que eu precisava. E aí a gente começou a parar de andar com o pessoal que a gente conhecia lá, né? E a gente começou a fazer plano, traçar plano, rota, ler livro diferente. Comecei a estudar. E aí isso, então. E aí você começou a introduzir uma nova mentalidade. Fazer exercício. Exatamente. É exatamente isso mesmo. É quando você decide mudar o seu condicionamento. Você estava condicionado a fazer uma coisa até aquele momento, sempre as mesmas coisas, e isso gerou um padrão em você. Você olha para a tua vida e fala, opa, eu quero mudar os meus padrões, eu quero mudar o meu resultado. Como que eu mudo o meu resultado? Mudando a minha mentalidade. E mudança de mentalidade, ela requer mudança de comportamento, ela requer mudança de todos os nossos hábitos e padrões comportamentais, né? Então, se você quer ter um corpo saudável, você tem que pensar com a mente de uma pessoa saudável, né? Você tem que pensar que você vai ter que se alimentar de forma adequada. Você tem que pensar que você vai ter uma rotina, que você vai ter que treinar, né? Então, a mentalidade, ela entra nisso. É você ter essa visão clara de quem você quer se tornar, de quem você quer ser. E depois dessa visão clara, os seus comportamentos seguem essa mesma mentalidade que vai te colocar no lugar onde você quer. E o que você propõe pro ouvinte? Eu acho que é isso aí, né? Mas tem alguma coisa que você queria propor pro ouvinte, que é pro nosso ouvinte espectador, né? Ele ouve e também assiste aqui, gente. Uma dica? Para poder alguma coisa assim, um exercício prático para poder ele colocar em prática isso aí. Cara, eu escolheria para eliminar as crenças. Eu escolheria uma assim. área da minha vida, a área que eu não tô muito satisfeita, seja uma área profissional, uma área de relacionamento, saúde, escolheria uma área e tentaria estabelecer novos padrões dentro dessa área. Então, sei lá, saúde. Eu não estou feliz com a minha saúde. Eu quero ficar mais magro, eu quero ter mais saúde, eu quero me alimentar melhor. Então, eu olharia para os padrões que me trouxe até este lugar e traçaria um plano para sair deste lugar, mas com uma mentalidade alinhada para isso. Então, estar aberta ao novo, né? Então, eu quero uma mudança em determinada área da minha vida. Eu me abro para essa mudança. E se abrir para essa mudança é se colocar disponível, né? Disponível no sentido de que talvez eu vou ter que abdicar de alguns padrões lá atrás. Eu olharia para esses padrões, né? O que eu penso sobre saúde, né? E não focaria apenas no resultado. Eu focaria na pessoa em que eu me transformo nesse processo. Porque daí eu aprendo a gostar do processo, enquanto eu estou vivendo o processo, porque as pessoas focam muito no resultado. E esquece que existe um processo para chegar no resultado, né? Então, quando eu quero mudar, eu não posso olhar só para o resultado. Eu tenho que olhar o que eu faço para chegar nesse resultado. Então, quais são os padrões que eu posso eliminar hoje da minha vida? E eu começaria a eliminar esses padrões e começaria a introduzir novos padrões gradativamente. Então, eu quero emagrecer 20 quilos. Você não vai emagrecer 20 quilos em uma semana, né? Você vai ter que criar um passo a passo no dia a dia. Então, eu vou fazer uma caminhada de 20 minutos. Vamos fazer um exercício prático, então, comigo, então. Vamos fazer como é que chama? Propósito? Vamos fazer um propósito. Então, a gente vai começar agora.
E a gente vai fazer um episódio por mês, então, vai. Cada Do vez quê? você vai trazer por mês aí, quando tiver a tua agenda estiver boa. E a gente vai ver, vai mudar os padrões aqui. Vamos mudar os padrões aqui desse pessoal nosso aqui. Quer mudar, Ricardo? Opa, sempre aberto mudança. Então, a gente tá precisando perder uns quilos aí, a gente Então, vai exatamente. vai mudar Vai falar logo do peso. Aí. Aí. Ai, meu É Deus começar do céu. devagar, né? É, começar não, vamos começar devagarzinho. devagar, né? Perder um quilo Mas aí, com bora. ritmo, né? Você tem que Isso, introduzir então, ritmo. já vamos colocar Não uns adianta você exercícios. fazer um negócio hoje e passar 10 dias você não fazer de novo. Não, tem que fazer Você tem todo que dia, Você né? tem que fazer todo dia, é isso que a gente está falando. É você quebrar um negócio que é grande em pequenas metas. Fala assim, Ricardo, mas a gente tá falando de mentalidade, né, pô? Não vamos falar de peso, cara. Ai, ai. Mas eu acho que é isso aí. Mas aí a gente cortou, não sei se... Mas e hoje, então? Não, mano, vamos voltar lá, então. Vamos continuar nosso propósito aqui. Vamos fazer... A gente quer fazer emagrecer uns quilos. Beleza, a gente tem que ir no nutricionista. Tem toda aquela etapa lá, né? Sim. Que a gente já tem ali a cartelinha nutricionista, né? A gente já fez isso. A gente vai colocar uns exercícios, aí vai... Beleza. E com pensamento. Por exemplo, a gente está rodeado de pensamento aqui. Ah, tem esse projeto, tem outro projeto ali. Tem mais uns 2, 3 aí, mas... Aí, como é que a gente muda fazendo... Tendo esses... Vamos supor, a gente tem 3 projetos. Uhum. Você é minimalista. A gente só tem 3 projetos. Já é muito, né? Já é muito. E a gente quer fazer uma mudança de mentalidade para poder atender esses 3 projetos de maneira mais sábia, assim, de uma maneira que a gente possa estar desenvolvendo bem esses projetos. A primeira coisa, você tem que entender que se você vai dar conta desses projetos, né? Então, você vai ter que ter clareza do tamanho desses projetos que você está desenvolvendo, né? E o quanto desses projetos ocupa da tua vida. E aí... Porque tem que ter o lazer também, né? Exatamente. Esses projetos, como que eu posso dizer? Ele faz sentido para você? São realmente os projetos que você quer estar? Né? Os projetos que você quer fazer? O que é importante para você? Eu tenho, sei lá, diversas coisas que eu quero fazer. Nesse momento, eu estou focando na minha transição, né? Indo a parte de gestão de processos para pessoas. Só que tem uma gama e uma infinidade de opções também que eu posso fazer em paralelo a isso. Né? Coisas para estudar, né? Coisas para estudar, de empresas que eu posso atender. O que eu fiz? Eu entendo para o lugar que eu quero ir. Eu diminuí a minha capacidade operacional com relação ao atendimento a cliente. Então, eu não estou expandindo mais essa área minha de gestão em processos. Por quê? Eu tenho uma mentalidade de que eu quero ir para este lugar. E eu sempre foco nessa mentalidade de que, sim, eu poderia estar ganhando mais dinheiro neste lugar aqui que já está estabelecido. Só que qual é o lugar que eu quero estar daqui a algum tempo? Então, eu deixei de pegar mais trabalho na área de gestão em processos para eu focar neste lugar aqui. Eu alinhei a minha mentalidade para isso. Né? E aí, todo o meu esforço e toda a minha energia vai ser para isso. E aí, qual que é o seu alinhamento mental a respeito desses projetos que você está fazendo? Como você se vê daqui 2, 3, 4, 5 anos? Aonde exatamente você quer estar? Esses 3 projetos, eles se convergem ou eles são totalmente um divergente do outro? Porque se um é divergente do outro, não é questão de mentalidade muito que você tem que estruturar, é questão de processos nesse caso. Né? Porque a mentalidade, ela vai te ajudar no seu comportamento a respeito desses projetos. Mas os projetos em si, você tem que ter uma sistemática muito bem organizada para você dar conta. Esse projeto está alinhado com aquilo que você quer, aquilo que você gostaria de fazer daqui 2, 4, 5, 10 anos?
É como você se vê nesse tempo. Como você se vê daqui a 10 anos. O que que você se vê fazendo? Esses projetos estão te levando para este lugar? Se não estão, o que que você precisa mudar? O que que você precisa abrir mão? O que que você precisa deixar? O que que você precisa rever? Aí você consegue construir uma mentalidade focada em realmente naquilo que você quer fazer. Naquilo que realmente você quer estruturar. Isso vem muito do que você está fazendo agora, né? Exatamente. Do que você está focando a tua carreira para Exato. ajudar a pessoa assim que nem eu, né? E muita gente que está aí, que precisa de um direcionamento, né? Direcionamento. Precisa de um direcionamento. Fala um pouco sobre isso aí pra nós. Fala um pouco sobre isso aí pra gente. O que você está fazendo, qual que é a tua... Essa nova tua visão aí. Então, pegando todo o histórico da nossa conversa aqui, partiu de um momento, de um lugar onde eu estava guiando a minha vida de forma, digamos assim, inconsciente. Não foi uma ação deliberada minha, né? A partir do momento em que eu percebi que eu estava vivendo de forma aleatória, sem pensar no que vai ser depois ou no resultado das minhas ações, foi quando eu busquei esse direcionamento para a minha vida, né? Então, eu entendi que em um determinado momento da minha vida eu estava vivendo de forma aleatória. Eu não pensava no resultado das coisas. Eu simplesmente ia pelo fluxo, né? Eu não tinha planos, não tinha projetos de melhorar. Eu apenas achava que a vida era aquilo ali e que era o que tinha me reservado. O meu direcionamento começou quando eu realmente eu entendi que eu tenho o poder de levar e conduzir a minha vida de forma consciente para o lugar que eu quero estar. Então, por exemplo, como que a minha rotina é dividida hoje, baseada nesses pilares. O que eu penso sobre saúde? O que eu penso sobre relacionamento? O que eu penso sobre família? O que eu penso sobre trabalho? Que é isso que a gente está falando sobre mentalidade, né? Construção do pensamento a respeito das áreas da tua vida. Quando eu divido a minha rotina no meu dia a dia, eu direciono ela justamente pensando em como eu quero estar daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Então, a minha saúde toda, eu não trabalho focada no hoje apenas. É claro que a saúde e o teu corpo, ele determina muito da sua qualidade de vida, né? Que é isso que a gente está falando. Sono, alimentação, energia, né? Foco, concentração. Mas eu alinhei um direcionamento de, como eu quero estar daqui quando eu tiver 80 anos. Então, eu estou construindo, por exemplo, a Cris com 80 anos. Quando eu estou indo para a academia, quando eu estou me alimentando bem, quando eu estou tirando um tempo para o meu estudo dentro da minha rotina. Como eu quero estar? Como que eu quero que a minha mente esteja quando eu estiver com 80 anos? Eu quero ter uma mente saudável, uma mente sã, que eu consiga tomar as minhas próprias decisões, eu consiga ter autonomia. Então, o direcionamento, ele começa exatamente nesse ponto. Para onde eu quero levar a minha vida e como eu quero que ela seja. Então, toda a minha rotina ela é dividida exatamente nisso, no meu pilar de saúde, no meu pilar de trabalho e no meu pilar de relacionamento, da minha família. Esses são os pilares em que eu divido. O trabalho, ele entra dentro dos meus projetos. Então, toda a minha rotina ela é conduzida a partir desses pilares que são importantes para mim e que vai, sim, me dar uma estrutura para eu conduzir a minha vida, para eu levar a minha vida para daqui 10, 20, 30 anos. Então, o direcionamento ele começa a partir daí, né? Quais são os pilares que é importante para você? E aí você pega esse direcionamento e faz os ajustes necessários dentro de cada pilar que é importante para você conduzir a tua vida de forma consciente.
Não de forma inconsciente, como eu estava conduzindo até então, né? Eu não cuidava da minha saúde, eu não cuidava da minha alimentação, né? Eu não olhava para as minhas emoções. Então, é uma autoconsciência mesmo daquilo que é importante para você. E aquilo que é importante para você, você começa a direcionar e a moldar a sua rotina, a sua vida, para que você viva isso. Então, aonde, por exemplo, o meu trabalho entra, seria exatamente nisso. É você olhar para a gente achar, por exemplo, um ponto que você está com dificuldade ou até com dificuldade de clareza, de entender o que é importante para você, construir a sua visão de mundo, construir o seu significado e, a partir disso, você direcionar a tua vida. Então, eu estou com dificuldade de dar um direcionamento X. E aí a gente vai trabalhar nesse direcionamento de forma pontual para entender o porquê que você está com dificuldade e o porquê que você não consegue. Talvez você está tentando viver uma visão de mundo que não é sua. E não partiu de você. Que é uma visão construída paralelamente de outras pessoas e que você está tentando encaixar na tua rotina e que nem faz sentido para você. E aí você tem que ter clareza, né? Direcionamento, ele começa com clareza do que você quer viver. Isso se deu quando você descobriu a sua, né? Quando eu descobri a minha. Aí a gente fica querendo passar pro universo tudo aquilo que a gente... Não, eu acho que é isso aqui que eu... Exatamente. E aí você foca naquilo dali. Que daí entra isso que a gente está falando de clareza a respeito de projeto. O que é importante para você viver, né? O que você quer viver realmente. É onde você vai focar, é onde você vai colocar a tua energia ali, né? Então, é quando você faz toda a estrutura da sua rotina, trabalhar em favor disso. Né? Não é o contrário, não é você que se torna escravo da sua rotina, dos seus projetos ou da sua vida. Você coloca toda essa estrutura em seu favor para te guiar dentro desse processo. É isso aí, pessoal. Hoje a gente foi fundo mesmo, né? Foi. É, Foi bastante. foi aí, ó. A mudança de mentalidade. Hoje a gente falou sobre como que a mudança de mentalidade vai refletir diretamente nas suas escolhas, né? Diretamente na tua construção da tua vida, né? E eu estou muito contente de você participar com nós aqui, Cris. Obrigada, eu que agradeço. Já é convidado, assim como outros convidados já tiveram aqui também, Sim. a participar de mais episódios. Ah, sim, vou vir sim. Eu que agradeço pela oportunidade e por estar passando, né, um pouquinho de conhecimento. Ah, isso aí a gente que trabalha, o nosso podcast aqui, o significado do nome do podcast é o estudo dos sons, né? Então ele ressoa conhecimento, né? É legal, eu gostei. Ficou bom? Achou legal, ficou muito né? legal. E aí tem uns episódios que a gente vai falar e tem um convidado aqui que é segredo. Ah, é segredo? A gente já falou, já que a gente vai fazer um episódio só sobre isso, e só sobre o nome do podcast. Que legal. Aí. E é muito profundo esse aí também. É legal. Eu acho interessante o pessoal saber. Então tá bom. Cris. Muito obrigado aí pela tua participação. A gente Eu que agradeço. já está convidado a participar com outros temas, né? A gente vai fazer, Outros. a gente vai falar aí. O pessoal vai deixar aí. E você quer deixar algum aviso, algum recado? Suas redes sociais também, o pessoal te encontrar, né? É cris.rosanascimento. Tá. É o Instagram, né? É Instagram. Tá. E aí sigam ela no Instagram. Ela em breve aí tem um projeto novo aí, né? Sim. Vai ter um projeto Vou ter novo. um projeto novo. Eu falo para vocês, sigam ela lá, você vai aprender. A gente ela no convívio nosso aqui, então a gente viu a mudança que teve, né? A gente pôde perceber, a nossa família inteira aqui percebeu a mudança que ela teve. E ela tá falando de fato que como dizer, vai ensinar o que ela faz na vida dela. O contrário de muitas pessoas aí, né? Que Exatamente. o pessoal só fala, mas na verdade eles Não fazem. não fazem na vida deles, né? Então isso é muito importante. Obrigado você por participar aqui. De novo ali o Ricardo, tem um convidado aqui também junto participando, né? Abraço aí, ó. Fala o nome, não? Tá participando com nós aqui hoje também, o Ricardo ali na mesa. Muito obrigado então, pessoal. Abraço. Obrigada. Isso aí.